Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Você já viu televisão, geladeira, máquina de lavar, fechaduras de portas e diversos outros itens conectados à internet? Se ainda não viu, saiba que isso não é o futuro, mas sim o presente da tecnologia nas nossas vidas. Algo que vem revolucionando a forma de viver e de trabalhar das pessoas. E isso tem um nome, é a Internet das Coisas. Um conceito que surgiu para conectar os itens usados no dia a dia à rede mundial de computadores. Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte e até mesmo tênis e roupas conectadas à internet e a outros dispositivos como computadores e smartphones. Convergência. A ideia da internet das coisas é que cada vez mais o mundo físico e o digital se tornem um só. Conectar coisas e pessoas é um caminho sem volta. O que esperar para o futuro? Quais as tendências de mercado? Tudo isso a partir de agora no Negócios na Pauta. Cada vez mais presente em diversos aspectos da nossa vida, a internet das coisas ainda tem muito potencial de crescimento. A IoT, como é chamada, nada mais é do que os bilhões de dispositivos espalhados por todo o mundo que estão conectados à internet e que conversam entre si. Isso torna possível reunir informações, analisá-las e, a partir disso, criar ações oriundas do processamento de dados, só que em volume muito maior do que quando a internet circula apenas pelos computadores, celulares e tablets. Bem, a internet das coisas, ela engloba várias aplicações. Eu citaria a inteligência artificial, a internet 5G, robótica, impressão 3D, tecnologia cerebral. A internet das coisas está revolucionando o mundo. Nós estamos falando, na verdade, da quarta revolução industrial. Então, a internet das coisas, ela, de certa forma, vai conectar tudo, principalmente com a chegada da internet 5G. Então, o que nós vamos ver é um boom de aplicações, boom de novidades. A internet das coisas possibilita a conexão integral 24 horas por dia, desde o celular até o smartwatch, passando pelos aparelhos de assistência virtual, televisores, geladeiras e até mesmo lâmpadas. Ela permite uma maneira mais inteligente de trabalhar e viver, levando as pessoas a ter controle de grande parte dos aspectos que envolvem suas vidas. Isso tudo, além de ser uma grande aliada dos negócios, tanto por sua aplicabilidade nas organizações, quanto pelas novas possibilidades de produtos e serviços ofertados aos clientes. Para as empresas que escolhem investir na internet das coisas, algumas das principais vantagens são: monitoramento de processos comerciais, melhor experiência do cliente, economia de tempo e dinheiro, mais produtividade, integração e adaptação dos modelos de negócios, auxílio na tomada de decisões, diferencial competitivo e, claro, a possibilidade de novos produtos e serviços. A internet das coisas incentiva as empresas a repensar a maneira como abordam os próprios negócios, indústrias e mercados, além de fornecer as ferramentas necessárias para o aprimoramento de estratégias. O setor produtivo é muito importante para esse contexto, porque o setor produtivo ele induz toda uma mudança tecnológica no Estado, principalmente na área educacional. Com o desenvolvimento tecnológico e a digitalização da economia, esse é um processo irreversível, ele não volta mais, é um processo que daqui para frente ele tem que caminhar e inovando cada vez mais. Bom, como a gente acabou de ver, a limitação de tempo e da rotina fará com que as pessoas se conectem à internet de diversas outras maneiras. E a humanidade, que já experimentou algumas revoluções tão marcantes, agora vive outra, ainda mais acelerada, diante dos processos modernos de comunicação. Essa transformação no modo de usar a internet vai permitir, por exemplo, que se possa acumular dados do movimento de nossos corpos com uma precisão muito maior do que as informações de hoje. Essa revolução vai ser maior do que o próprio desenvolvimento do mundo online que conhecemos atualmente.
Então, vamos aqui apresentar os nossos convidados de hoje. Nós temos a presença de Francisco José da Silva e Silva, professor do Departamento de Informática da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e também do Elton de Silva, engenheiro de automação da Aguiar Engenharia, professor de sistemas embarcados da UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão. Sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Obrigado. Boa noite, é um prazer estar participando do programa, né? Então boa noite a você e aos telespectadores também, ao Elton. Boa noite também, espero que a gente possa conversar bastante sobre esse assunto. Vamos ter aqui uma meia horinha de um papo que com certeza faz parte do cotidiano de vocês há algum tempo, mas ainda é uma grande novidade para a maioria das pessoas. Falar na rua, internet das coisas, as pessoas torcem ainda, né? Franzem a testa, é um conceito que ainda causa estranheza. Então, em linhas gerais, para a gente começar esse papo, eu queria ouvir de vocês como poder conceituar a internet das coisas e exemplificar aqui para o nosso público o que já faz parte da nossa vida, que às vezes as pessoas nem imaginam que é a internet das coisas e é. Sim, olha, hoje a gente vive um mundo conectado, né? As redes sociais estão aí. A rede social, ela é o quê? Ela é pessoas para conectar pessoas, né? Nós temos rede para vídeos, para fotos. Agora imagine o seguinte, objetos, coisas, conversando com coisas, sem no meio do caminho ter uma pessoa gerenciando isso. Por exemplo, você chega do trabalho à noite, o seu carro informa para a sua casa que você está chegando, nesse momento ele já liga a lâmpada da garagem, já liga o ar-condicionado do seu quarto, já pode, de repente, o aquecedor no seu banheiro, ok? Os hábitos daquela pessoa Os já hábitos estão da pessoa, tá gravados. certo? E esses hábitos, para cada pessoa. Isso. Se, por exemplo, a mulher, a esposa da casa não faz isso, é um outro hábito, ele vai agir de outra forma. Mas eu não precisei chegar no meu carro e começar a dizer o que eu quero. As coisas já conversaram e já sabem o que eu quero, tá certo? Isso é IoT. Nossa, é impressionante. E a gente já vê muito disso no dia a dia quando a gente vai a lojas e encontra, por exemplo, as geladeiras inteligentes ou smart geladeiras, que agora tudo é muito smart. Esse smart tem a ver com essa ligação, com essa conexão com a rede de computadores, professor? Tem. Só complementando o que o Elton já falou, né? Claro. E tendo esse conceito inicial, né, de que a base é você permitir que os objetos estejam conectados à internet e que eles possam se comunicar entre si, mas também trocar dados com a internet, né? Então, esse tipo de movimento, muitos desses objetos, que são chamados agora de objetos inteligentes, porque podem estar conectados à internet, são equipados com sensores, né? Ou seja, eles conseguem perceber algo do espaço físico e eles conseguem enviar os dados de acordo com os sensores que estão instalados neles. Alguns outros estão instalados com atuadores, ou seja, eles podem atuar sobre o espaço físico, por exemplo, mudando a iluminação, a temperatura e por aí vai, certo? Então, nós temos uma troca de dados desses objetos inteligentes enviando dados para a internet, se faz uma análise, um processamento desses dados e o envio de volta para poder atuar sobre o espaço físico. Então, esse conceito inicial leva a duas consequências principais. A primeira consequência é que a gente tem agora uma integração entre um modelo físico, o nosso mundo físico, e um modelo virtual, o espaço dos computadores. E essa integração, ela abre uma série de oportunidades para os negócios, né? Não só para os negócios, mas para as pessoas como um todo, né? Então, essa integração entre o virtual e o físico é importante. Então, agora, sistemas computacionais, eles passam a poder perceber o espaço físico e poder atuar sobre espaços físicos. Esse é um ponto. A segunda consequência é o que a gente chama de um produto digital. Então, você pode pegar um produto agora e instrumentalizar ele para que ele possa estar conectado na internet. Então, ele pode passar a enviar dados, por exemplo, do uso dele, né? E também ele pode receber dados. Então, por exemplo, dados de configuração dele, né? Para ele se reconfigurar. Então, você passa a ter um produto digital com o qual você pode estar conectado também, e isso leva a uma outra série de possibilidades dentro da área de negócios, né? Exato, e na academia, fora da academia também, já se fala sobre a internet das coisas ser a quarta grande revolução da humanidade. Isso porque certamente, além de impactar as nossas vidas aqui, levando a uma série de benefícios, também impacta, como o senhor acabou de colocar, nos negócios, na indústria, nos mais diversos setores da economia. Então,
Como avaliar o cenário hoje, especialmente nesse acho que a gente já pode até chamar pós-pandemia. Ela está dando tchau, graças a Deus, está se despedindo e a gente viu vários processos serem acelerados. Então, qual análise desse cenário a gente pode fazer hoje? Sim, nasceu um conceito praticamente junto com o IoT, esse conceito nasceu na Alemanha, que é a indústria 4.0, né? Perfeito. Esse 4.0, esse ponto zero é mais o marketing, né? Porque vem da quarta revolução industrial, né? A primeira, o surgimento da própria vapor, o segundo, da linha de montagem, a terceira revolução é o surgimento da computação, da automação na indústria, né? E hoje, a quarta revolução, que eu chamo de 4.0, que é a integração, podemos dizer assim, que também é a IoT na indústria. Mas o que acontece? A gente, hoje, percebeu o seguinte: o que eu posso fazer para aumentar a produtividade da minha indústria? O que eu posso pegar de dados da minha indústria para aumentar essa produção? Imagine o seguinte: imagine que eu tenho carros sendo fabricados, né? Motores, vários produtos na manufatura, tá? Quanto mais dados eu consigo pegar isso e jogar para algum local para estudar esses dados, tá certo? Melhor vai ser a minha produção, tá certo? Para isso surgiu a IoT dentro da indústria, também um dos fatores que formam a indústria 4.0. O professor pode falar melhor sobre isso, sobre esses dados sendo jogados na nuvem, como eu posso trabalhar isso para poder... Uma espécie de data center para a otimização dessas produções, não é, professor? Perfeito. Então, esse conceito da indústria 4.0, ele pressupõe 4 pilares, né? Tem um pilar inicial, que é o pilar de você ter uma cadeia de suprimentos inteligente. A outra é a manufatura inteligente. A outra é o suporte ao trabalhador com ferramentas de inteligência também. E tem um fim, que é o produto inteligente, né? Então, se a gente voltar naquela questão da IoT, ela servir como base para você integrar o mundo físico com o mundo virtual, essa integração, por exemplo, ela pode ser aplicada na manufatura de produtos. Você pega uma linha de produção, os equipamentos dessa linha de produção podem ser instrumentalizados com sensores, e aí os dados vão sendo enviados para uma central que analisa e verifica se aquelas máquinas estão operando corretamente ou existe algo que indique que elas precisam de uma manutenção preditiva, por exemplo. Então, esse é o suporte à manufatura, né? Com um exemplo aí concreto da utilização de IoT, onde você tem o mundo virtual, que está analisando a máquina, né? Integrada com o espaço físico. O segundo aspecto que eu comentei é sobre o produto inteligente, né? Então, a indústria agora gerar produtos que eles fiquem conectados com a internet. Então, um produto que é conectado à internet permite, por exemplo, o envio de dados da utilização deles. E isso pode ser muito importante para a própria indústria repensar o produto, né? Então, por exemplo, você pode replanejar o produto de acordo com o que você percebe na prática do uso dele pelos consumidores. Você pode, inclusive, segmentar o produto em tipos diferentes, porque você passa a perceber que consumidores com características diferentes utilizam produtos de maneira diferente. De maneiras diferentes, isso. Você passa a poder também interagir com o produto. Poder também, por exemplo, fazer configurações remotas com o produto. Então, passa a ter uma série de outras possibilidades aí, para o setor industrial especificamente, né, pelo fato de você estar instrumentalizando o produto, deixando ele conectado com a internet. Professor, imagine o seguinte, que Ford diz, né, que todo carro, que o cliente pode escolher qualquer carro, de qualquer cor, desde que seja preto, né? Hoje em dia, com o 4.0, tu pode ter não só um produto com as cores diferentes, mas com configurações diferentes, conforme o cliente possa vir desejar, né? Ele consegue personalizar o produto a um nível muito mais profundo, avançado, né? É verdade, gente. Foram muitos avanços, muitas evoluções, e eu quero poder continuar falando sobre essas transformações na indústria que chegam às vidas de todos nós. Mas a gente vai agora fazer uma rápida pausa. Na volta, vamos saber mais sobre a internet das coisas, a IoT. É já já. Já estamos de volta e hoje conversando sobre a internet das coisas e como ela atua na evolução dos negócios de um modo geral. Bom, é evidente que essa tecnologia pode transformar uma organização por meio da valorização de suas próprias informações. Quando dispositivos são combinados com sistemas automatizados, inteligência artificial e nuvem, é possível coletar, analisar, avaliar e utilizar dados de maneira ágil e inteligente.
A integração desses dispositivos cria um ecossistema super conectado. A experiência de empresas que já usam a internet das coisas há um certo tempo revela uma vantagem competitiva real. Veja só esse dado. O McKinsey Global Institute realizou um estudo para determinar como a internet das coisas pode gerar valor econômico real. O relatório mostra que essa revolução já começou e no futuro será parte significativa da economia global. Após análise de mais de 150 casos, foi estimado que a tecnologia tem potencial econômico para movimentar entre 4 e 11 trilhões de dólares por ano até 2025. Isso equivale a mais de 1/10 da economia mundial. Além disso, de acordo com a pesquisa da WorldPlay, no ano de 2017, empresas brasileiras dos mais variados setores investiram aproximadamente 80 milhões de dólares em internet das coisas. Uau, isso que é geração de valor. Então, voltando a conversar aqui com os nossos dois convidados, professor Francisco José da Silva e Silva, que é professor do Departamento de Informática da UFMA, e também o professor Elton de Silva, engenheiro de automação da Águia Engenharia, professor de sistemas embarcados da UEMA. Voltando aqui o nosso papo, a gente falou sobre geração de valor, sobre o potencial de movimentação econômica no mundo com a IoT, a internet das coisas, e aí quero perguntar para vocês, IoT é algo que somente grandes organizações devam usar ou desde as pequenas já devem se preocupar em implementar e utilizar essas ferramentas? Como você disse, eu tenho uma empresa e a gente desenvolve soluções em automação industrial e residencial, né? E pessoas procuram a gente aqui no Maranhão, aqui no Nordeste, para resolver soluções mais simples possíveis em suas empresas. Não estão falando de empresa de grande porte, não. Empresa de pequeno porte. Por exemplo, uma empresa que resolvia um problema de segurança. Tem uma máquina e essa máquina, se ela vinha a falhar, a ter algum problema, pode causar ou diminuição da produção ou um próprio acidente de trabalho. Né? Então, com o IoT, monitorando essa máquina, conhecendo essa máquina, utilizando os dados delas, para aprender como aquela máquina funciona, a gente pode prever o que vai acontecer com aquela máquina, se ela pode vir a ter um defeito, quando ela pode vir a ter um defeito, tá certo? E isso não é caro, tá certo? Isso não está mais restrito às grandes empresas, não. Ou a quem tem um poder aquisitivo realmente mais elevado. A solução está disponível para todos hoje em dia. Qualquer empresa que tenha interesse eu digo até mais, não está só disponível, como já estamos vendo situações em que quando a empresa ela resolve não aderir a não buscar esse tipo de soluções, ela pode ficar para trás, inclusive. Na verdade, a gente tem acompanhado que quem não se recicla, quem não acompanha essas evoluções, perde espaço no mercado, porque deixa de oferecer também produtos e serviços que sejam mais competitivos. Qual a sua opinião sobre isso, professor Francisco? Então, realmente, a IoT ela tem um potencial de impacto muito grande nos negócios, né? E em qualquer segmento. A gente poderia passar assim, um bom tempo aqui conversando sobre, por exemplo, aplicações de IoT na área de serviços, ou na indústria, ou na área do comércio. Verdade. Então, tem realmente uma aplicabilidade muito grande e a questão de recursos, gestão de recursos, tem uma relação muito forte com a IoT. Então, certamente a gente consegue otimizar os processos, diminuir custos, gerar novos produtos, tem novos modelos de negócio que estão sendo gerados a partir de IoT. Isso se a gente analisa a perspectiva de negócios, né? Isso. Agora, como você comentou, a IoT está presente no cotidiano das pessoas, né? Então, por exemplo, nas nossas residências, cada vez mais a gente vai ver dispositivos de IoT. É muito comum hoje, inclusive, você poder controlar a iluminação da sua casa, ou a temperatura do ar-condicionado, ou você poder se conectar com certos dispositivos, com a máquina de lavar, por exemplo, para acioná-la remotamente através da internet. Câmeras de segurança, né? Você passa a ter acesso às imagens da câmera. Então, cada vez mais, os dispositivos das nossas residências vão estar conectados na internet e isso faz parte do uso delas. A gente teve um projeto muito interessante na UFMA, de um aluno de mestrado meu, em comparação com outros professores da UFMA e da PUC do Rio, que era para exportar a percepção dos objetos ao redor para a aplicação que executa na TV.
Então, nossa TV, ela é baseada em um Midro chamado Ginga, né, que é o Midro brasileiro. Isso. E aí, então, tem a aplicação executando lá. O que esse projeto de pesquisa fez foi exportar para a aplicação que está lá em execução na TV, o espaço físico ao redor, de maneira que a aplicação da TV pudesse interagir com o espaço físico. Então, por exemplo, você está assistindo um vídeo e aí tem uma explosão, a iluminação da sua sala modifica de acordo com o que acontece no vídeo, ou diminui. Para favorecer a experiência de aguçar os sentidos. Exatamente. E aproximar aquilo que você olha e está mais distante para algo um pouquinho mais impressionante. As pessoas que estão assistindo a TV, a aplicação da TV, sabe quem está assistindo. Então, se você sai da frente da televisão, ela pausa o vídeo, você volta, ela continua. Então, você tem mecanismos de você exportar para a própria TV a percepção do espaço ao redor e poder interagir com esse espaço. Então, isso é para ilustrar várias situações de uso da internet das coisas, algumas que já são presentes na nossa realidade do dia a dia, no nosso cotidiano, e outras que vão estar disponíveis no futuro breve. Muito breve, não é, gente? Professor? E quando a gente usa o termo IoT, né, ele parece meio distante mesmo, né? Como você disse, as casas, elas já têm, né? A gente costuma instalar muito sistema de IoTs em casas, e as pessoas imaginam, mas quer dizer que agora eu consigo controlar minha casa pelo celular? O mais caro, o mais difícil, a pessoa já tem, que é um smartphone na mão. Se imaginar 5 anos atrás, 10 anos atrás, quem tinha uma máquina dessa na mão? É um computador na mão, né? É verdade. Então, o mais difícil ela já tem. Controlar o resto hoje está ficando fácil. Ou seja, eu imagino que com o avanço da tecnologia, certo? E a diminuição do preço, vai ser comum. Por exemplo, na minha residência, a minha filha, ela mal fala, mas ela já tenta mandar ligar a lâmpada pelo Google. O Google não fala porque não entende a voz dela ainda. Mas ela me vê ver a mãe dela, ela age dessa forma, tá? Ou seja, no futuro próximo ela vai olhar um interruptor. Para que serve isso? Para que serve? E é muito interessante, curioso você trazer essa informação, porque acredito que o nível que se espera, que a gente vai atingir, é de não perceber a tecnologia. Ela vai estar tão entranhada com a nossa existência que a gente não vai mais realmente perceber que aquilo é tecnológico, aquilo não é tudo, converge. E essa convergência tem levado a grandes transformações já, não é? Inclusive na formação dos novos profissionais que estão saindo aí das academias. Tem que estar preparados para isso. Assim, para encerrar o bloco, um minutinho, dá tempo de comentar sobre essa formação? Dá. Vou falar especificamente da IoT, né? Então, IoT é uma coisa interessante porque ele é um termo guarda-chuva, né? Isso. Então, quando a gente está falando de IoT, na verdade a gente está se referindo a uma tecnologia específica, mas sim a um conjunto de tecnologias que tem que cooperar para poder dar suporte àquelas visões de integração do espaço físico com o mundo real. Então, a gente está falando desde componentes de hardware, sensores, atuadores, microcontroladores, tecnologias de redes de computadores para ter a comunicação entre os dispositivos. A gente está falando de sistemas distribuídos, de inteligência artificial para analisar os dados, né? Basicamente mineração de dados, inteligência artificial, processamento de fluxos de dados. E a gente está falando de uma coisa que eu acho que é interessante tocar aqui, que é segurança e privacidade. E eu queria muito falar sobre isso com vocês. A gente vai, inclusive, esmiuçar, porque, afinal de contas, dados hoje são uma verdadeira moeda. Sim. E valiosa, Sim. não é, gente? Sim. No mercado, com cotação lá em cima. Vamos dar uma pausa, então, que aí a gente retoma no próximo bloco falando sobre isso também. Faremos agora mais um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais Negócios na Pauta. Negócios na Pauta de volta, e hoje quem está na nossa pauta é a internet das coisas. Você já ouviu falar? Bom, aqui no programa, hoje nós já falamos do conceito, já vimos algumas revoluções que vêm ocorrendo e agora nós vamos analisar quem bate a nossa porta num futuro bem próximo. Muito em breve, o que se espera é que trilhões de equipamentos estejam conectados em todo o mundo, enviando e recebendo vários dados ao mesmo tempo. Para dar conta de tanta informação, a rede mundial de computadores precisa estar preparada. Com a chegada do 5G ao Brasil, a tendência é que ainda mais equipamentos possam usufruir dos recursos oferecidos pela nova internet banda larga. Então, vamos voltar aqui a conversar com os nossos convidados. Nós temos a presença do professor Francisco José da Silva,
Ele é professor do Departamento de Informática da UFMA e também do Elton de Silva, engenheiro de automação da Aguiar Engenharia, professor de sistemas embarcados da UEMA. Então, a gente terminou o bloco passado falando sobre privacidade e segurança de dados. Agora a gente já introduziu aqui no nosso papo essa coisa do 5G que está chegando. E eu quero retomar esse papo lá do bloco anterior, porque preocupa muita gente quando se fala em internet das coisas. Os nossos dados estão seguros nessa rede gigantesca de computadores? Qual análise é possível fazer, professor? Então, privacidade é uma questão realmente que preocupa muita gente, né? E a internet das coisas, ela trouxe uma perspectiva que na realidade é antiga, mas que estava esquecida com relação à privacidade. Então, sempre teve uma relação muito grande entre tecnologia e privacidade, né? Então, por exemplo, quando surgiu a primeira máquina fotográfica portátil, uma das preocupações que se tinha é que agora as pessoas poderiam chegar e tirar foto, por exemplo, de uma pessoa no quintal da casa dela, né? Então, uma invasão da privacidade física. Depois, com o avanço da computação, a nossa preocupação com a privacidade ficou muito mais no espaço que não é físico, né? É no espaço virtual. Então, a preocupação, por exemplo, de você ter seus dados do cartão de crédito hackeados e alguém utilizá-los, por exemplo, né? E agora com a internet das coisas, instrumentalizando, por exemplo, os nossos objetos da nossa casa, a gente volta a ter essa preocupação da privacidade física, né? Porque agora, por exemplo, nossos hábitos de consumo, nossas preferências musicais, etc., são dados que vão estar trafegando na internet, então tem uma preocupação em manter a privacidade desses dados, né? Verdade. Se a gente pensa em uma cidade inteligente, dados da cidade, da dinâmica da cidade, também são dados que levam uma série, por exemplo, na área da saúde, né? Levam dados que têm uma sensibilidade de privacidade muito grande. Então, essas tecnologias, a internet das coisas, cidades inteligentes e outras, requerem que você tenha toda uma preocupação com a infraestrutura de segurança e privacidade dos dados, e é necessário investir em muita pesquisa, e está sendo investido em muita pesquisa para minimizar possíveis problemas dentro dessa linha. Verdade. Agora, falando em segurança, tem uma outra face dessa mesma moeda, que já diz respeito ao medo que a gente tem de ser hackeado, que hoje em dia é uma coisa comum, acontece comumente. É possível que isso aconteça? Alguém que automatiza sua residência lá, portões, enfim. Me explique, professor Elton. Tem estudos que dizem que grande parte da invasão que acontece em uma conta bancária, por exemplo, ou uma rede social, ela não é necessariamente culpa do sistema em si, é culpa do usuário, né? O usuário, de alguma forma, permitiu o acesso de terceiro, né? Ou ele fez uma senha muito fácil, ou ele passou informação através de uma foto que ele clicou, alguma coisa desse tipo. Eu digo, sim, existe um risco, por exemplo, várias pessoas me perguntam isso, alguém pode hackear a minha casa? Eu digo, se sua casa está ligada à internet, é possível sim hackear, tá? Se sua casa tem acesso a uma rede mundial, é possível sim hackear. Mas vão hackear a minha casa? Não necessariamente. Porque qual é o interesse, primeiro, que tem de hackear a sua casa? Existe outros focos de um hacker, né? Ele vai invadir uma conta bancária, não a lâmpada da sua casa. E depois é o seguinte, é possível, mas é extremamente difícil. É muito difícil. Eu tenho que abrir na grande maioria das vezes, eu tenho que abrir essa porta para ele, de alguma forma. Eu tenho que passar informação para ele. Então, eu tenho que avaliar o seguinte, o conforto que ele me traz é muito maior que o risco de ser hackeado. Tá certo? Então, é importante se preocupar com isso? Sim, é muito importante se preocupar com isso, né? Mas é um cuidado simples que você pode ter, que você tem igual você tem, por exemplo, no seu WhatsApp, na sua conta bancária. Se tiver o mesmo cuidado, pronto, a sua casa será segura. E é importante frisar isso que o senhor está trazendo, é muito interessante, porque é um caminho sem volta. A gente já colocou aqui. Não dá para voltar. Por enquanto ainda é uma escolha, é uma opção, a gente pode ir lá escolher ou não. Mas eu acredito que vai chegar o tempo em que vai ser a regra. E a gente tem chegando aqui, já trazendo esse novo cenário da internet, nova internet, na nova banda larga do Brasil, chegando o 5G ao Brasil. O processo é de licitação, até novembro deve ocorrer o leilão, é o que o governo federal diz. Então, a previsão é de que até julho de 2022 a gente já tenha em operação, de fato, o 5G na palma da nossa mão. Pergunto, as coisas serão ainda mais aceleradas com essa internet mais ampla, mais cheia de possibilidades? Com certeza. Então, existe uma série de expectativas nesse campo específico da internet das coisas relacionadas ao 5G.
Porque com o surgimento do 5G, não se trata só de você ter uma largura de banda maior, mas você tem uma latência de comunicação muito menor. Então, o tempo que o dado leva para chegar de um lado a outro é muito menor. E isso permite que você passe a ter certas aplicações que eram complicadas de serem desenvolvidas sobre a estrutura atual do sistema celular, passam a ser possíveis a partir do 5G. Então, por exemplo, se você pensa em carros autônomos, que você tem que trocar dados e tomar decisões muito rapidamente, então isso daí passa a ser muito mais viável num contexto do 5G do que no contexto do celular, da rede celular atual. E também é de se esperar assim, que muitos serviços da internet das coisas sejam levados para a rede 5G. As redes 5G funcionando como gateways de IoT, né? Ou seja, trazendo serviços também. Isso porque a 5G ela traz uma série de flexibilizações na infraestrutura da rede, né? Flexibilizações no sentido de virtualização de serviços e novas possibilidades que podem ser levadas aí em consideração dentro do ambiente de IoT. Então vai ter um impacto grande. Com o advento da internet 5G, dessa comunicação mais acelerada, vocês acreditam que a nossa sociedade vai se tornar talvez mais consumista do que já é, tendo em vista a possibilidade de apertar ali um botãozinho e aí já comprou, já era, na própria TV, enfim, em tantos outros dispositivos ou não? O interessante aqui, na verdade, tudo que a gente tem acesso com tela, né, nos leva a querer consumir alguma coisa. É possível que sim. Eu não sei se a sociedade como se vai se educar melhor a conviver com IoT, né? Mas eu acho, assim, nesse momento, com as informações que nós temos no passado, a gente imagina que no futuro, sim, ela vai continuar crescendo mais esse consumismo. Por exemplo, existem geladeiras que a porta da geladeira é uma tela, Isso. onde lá está o tempo todo mostrando produtos para você consumir. Não só alimentos, como outros produtos. Então, se eu tenho uma janela, uma vitrine na minha casa, o tempo todo me mostrando o que eu devo, o que eu não devo comprar, é capaz que uma hora eu não aguente e volte a comprar, venha a comprar cada vez mais. Eu acho que sim. E na sua análise, professor? Eu acho que a gente necessariamente vai ser sempre bombardeado cada vez mais, né? Com propagandas, né? E agora de uma maneira que é personalizada. Porque antigamente não, a propaganda era difundida de uma forma igual para todos. Agora não, agora você consegue saber individualmente o que é aquela pessoa, qual é o hábito de consumo dela. Você e aí estimular aquele hábito de consumo. Você aperta, como dizem, o gatilho para aquela pessoa. Essa personalização, que é o que a internet hoje, o ambiente computacional permite, que é totalmente diferencial do ponto de vista do consumo. Então, eu acho que realmente nós temos que educar, inclusive as crianças, desde muito cedo, a lidar com essa tecnologia de uma maneira saudável. Que não leve a excessos, né? Inclusive no consumismo. Verdade. Olha, gente, eu nem acredito que o nosso tempo passou tão rápido assim, porque ainda tinha tantas outras coisas para falar, sim. Mas assim como a internet das coisas, esse papo, essa discussão, esses debates estão só começando. A gente pode ter outros momentos aqui, outras oportunidades. Eu queria agradecer a vocês por terem vindo, por terem doado esse tempo aqui para a gente trocar esse conhecimento no Negócios na Pauta, e deixo esse momentinho final para vocês se despedirem também, professor Francisco, professor Elton. Tá. Como mensagem final, eu enquanto professor, né, e quando também engenheiro da área, empreendedor da área, quero deixar uma mensagem que eu costumo deixar para os meus alunos. É o seguinte, aqui no Maranhão, com o surgimento da internet, né, tudo parecia acontecer longe, nos Estados Unidos, em algum local. IoT não. Nós, engenheiros, alunos, aqui no Maranhão, também podemos fazer parte dessa revolução. Também podemos desenvolver produtos, não só como consumidor, buscar soluções, desenvolver soluções para vender. Aqui no Maranhão, fora do Brasil, a gente também pode participar dessa revolução. Perfeito. Bem, primeiro eu queria agradecer, né, pela oportunidade também de estar aqui participando desse bate-papo, que foi bem agradável, e concordar plenamente com o Elton que ele está comentando, né. Nosso laboratório lá na UFMA, né, ele já tem uma série de cooperações, e inclusive com empresas, e eu acho que realmente é um momento, uma oportunidade. A IoT ela abre muitas possibilidades para os negócios de uma maneira geral, para as pessoas individualmente também. Tem uma série de desafios a serem superados, e eu espero que a gente possa estabelecer várias cooperações para o desenvolvimento do Maranhão e especificamente dentro do contexto da IoT também, né? Bom, gente, muito obrigada. Foi realmente muito agradável. A gente fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir
Negócios na Pauta. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.